Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal de estudo bíblico. Você que não se inscreveu, não deixe de se inscrever, dá seu like ou seu dislike aqui embaixo. Lembro também para aquele que está chegando agora no nosso canal aqui, que toda a temática está aqui embaixo nos links de estudo. Então você pode procurar os temas, fazer a bibliografia, responder os questionamentos, estão lá. Bom, essa é a segunda lição. Nós vamos tratar sobre alguns princípios básicos dentro da teologia de São João. Nós vamos tratar hoje do sacramento e dos conceitos agregados ao conceito de sacramento. Nós vamos ver a riqueza e a profundidade da chave de leitura do autor São João, a visão que ele tem do Evangelho através das palavras, das ações, do total daquilo que é Jesus Cristo, daquilo que o Evangelho nos revela sobre o Verbo de Deus. Bom, eu quero deixar aqui meu agradecimento a todos os nossos patrocinadores e colaboradores, todos aqueles que estão no canal, estão ligados no canal, estão sempre atentos aos estudos, e aqueles que nos patrocinam, nos incentivam de maneira especial, Márcia Aparecida Miguel Zeponi, Ana Lúcia Escapim, a Márcia que tem um centro de orientação teológica existencial, onde se tratam de temas de relações pessoais, relações teológicas, relações filosóficas, educacionais, temas como depressão, temas como encontrar-se com Deus e consigo mesmo no meio desta pandemia que estamos vivendo hoje, no meio de outros problemas que a vida nos traz. E também aqueles que fazem a sua colaboração, fazem o seu incentivo de maneira anônima. Muito obrigado. A minha gratidão por vocês é imensa. Bom, vamos ao tema. Segunda lição, princípio teológico, o sacramento no Evangelho de São João. Eu falei que na outra aula que o Evangelho de São João é uma recapitulação, ou seja, uma releitura. Ele em si é uma ferramenta de compreensão da Sagrada Escritura. Os conceitos que estão dentro do Evangelho de São João, eles são a reflexão deste apóstolo em cima de tudo o que aconteceu na história de Israel e em Jesus e na história da igreja. Então, os conceitos que nós estamos trabalhando, nós já vimos o sinal, vimos o símbolo, hoje nós vamos ver onde este conceito deságua, ou seja, no sacramento, que não é apenas um sinal, nem um símbolo, mas é presença, é fonte. Então, o evangelista, em toda a sua vida, ele olhou para a história, ele olhou para a vida, ele olhou para as realidades do mundo como um discípulo de fé, nas palavras de Jesus. E ele tentou o máximo que pôde elucidar o grande mistério de Deus no meio de nós. O foco é diferente dos textos sinóticos. Ele não escreveu para fazer uma descrição de ambientes, de locais, nem mesmo para relatar palavras, discursos. O Evangelho de São João é uma leitura que passa pelo sinal do mistério e do símbolo dentro da história de Jesus, até levá-lo a um outro nível, ou seja, ao dom que é o Cristo em meio a nós. E o conceito que nós vamos tratar hoje é exatamente este: sacramento. Fonte de graça, dom, presente. Mas vamos esquecer um pouco esses conceitos que a catequese moderna nos traz. Vamos focar no conceito próprio que João tem. Para os gregos, a palavra sacramento, símbolo, é traduzido como sacramento. João, contudo, ele não quis dizer que Jesus é um símbolo. Ficaria difícil de entender, dizer que Jesus é um sacramento torna-se mais fácil para que aquele que ouve o conceito joanino entenda. Essa perspicácia, essa capacidade de ver um conceito próprio para aquilo que ele tinha diante dele, faz com que o conceito de sacramento seja imutável dentro de toda a história
é uma expressão atual, até mesmo entre os modernos teólogos. Jesus Cristo é o sacramento fundamental, é o sinal, é o instrumento do encontro com Deus. Um sinal e um instrumento de salvação. Essa linguagem, com esse significado teológico, nós podemos afirmar com certeza, é um trabalho de São João, que fez da sua releitura da história, da vida, um sacramento para a sua própria vida. Então, o sacramento traz isso. Não é apenas falar de algo, mas experimentá-lo, conhecê-lo e abarcá-lo. É a palavra correta, abarcar. Em sentido estrito, né, a partir da vivência da igreja, que vive os sacramentos, de Cristo, sacramento da igreja, se deriva uma igreja sacramental, que celebra os 7 sacramentos. É esse o contexto e o conceito que está por detrás do conceito que João vai nos apresentar. Então, não são em estrito senso símbolos, ou seja, sinais, ferramentas que permitem o encontro, mas são mais que isso. Eles são em si o encontro com a graça e com a totalidade. E esse é o plano original de Deus. Desde o Gênesis até o Apocalipse, essa é a intenção fundamental de Deus. Então, a comunidade a quem João escreve é um sacramento também. Os gestos da comunidade, os gestos da salvação são feitos na comunidade. Os sacramentos em si são símbolos, são signos, mas que no cerne do conceito básico de São João está a grande e verdadeira transformadora fonte para as primeiras comunidades. Ou seja, Cristo é o nosso sacramento. Nós nos tornamos sacramentos ao mundo. E cada um é onde está sacramento para a sua realidade. Ou seja, toda a vida sacramental da igreja é realizada à luz da experiência de Jesus. Assim, o Evangelho de São João nos mostra, nos faz encontrar com referências sacramentais, principalmente batismo e Eucaristia. Nós vamos ver que nessa lição a profundidade desses conceitos. Então, nós vemos que nos colóquios lá em João 3, 1, 21, com Nicodemos, mais do que um diálogo, está se falando do batismo, ou seja, nascer de novo, viver de novo, reconhecer a realidade de novo. Em João 6, a soma, a cura do cego, do paralítico, não estão falando de outra coisa, mas são símbolos eucarísticos. A própria a cena da ceia, o lava-pés, nós não temos na narração de João a Eucaristia, as palavras eucarísticas, não. Nós temos Jesus que despe-se de sua túnica, amarra uma toalha, se ajoelha e lava os pés dos seus discípulos. Ou seja, ele se faz servo. A Eucaristia é um serviço que purifica, que limpa, que nos faz reconhecer-se, que nos faz sermos um, que nos faz transcender. Então, todos os textos do mistério pascal de Cristo se contrapõem e substituem a antiga Páscoa. E esses conceitos penetram todo o Evangelho. O conceito vai num crescente dentro do texto e vai se ampliando, e é claramente perceptível ver a intenção teológica de João, que mostra a mudança de paradigmas. Ou seja, os ritos judaicos de purificação dão lugar à purificação das almas através da palavra. Nós temos isso em João 15, dito com todas as letras. João 15, versículo 3. E vós já estáis puros pela palavra que vos tenho anunciado. E também a ação do Espírito, João 20, 22 seguintes. Disse-lhes outra vez, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu envio a vós. Depois dessas palavras, a palavra de novo,
Soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoares os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiver deles, lhes serão retidos. E aí, nós vemos que o Cristo é um sacramento, é a Páscoa, é a mudança na vida do povo. E aí, do conceito de sacramento, saem ideias teológicas novas. As grandes ideias de São João, elas vão estar atreladas ao sacramento. Ou seja, a teologia de São João desenvolve a ideia de símbolo, signo e sacramento, para comunicar um conteúdo teológico que possa se aplicar não somente às primeiras comunidades, mas toda a história da salvação, presente, passado e futuro. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Nós falamos isso em todas as celebrações pascais, no rito do fogo. Mas muitas vezes não temos a profundidade de qual a fonte desse conceito. Então nós vamos analisar agora, paulatinamente, 4 fundamentos que são importantes, sem serem os únicos, mas são os mais importantes dentro de São João. Primeiro, a revelação. Os conceitos, a gente poderia elencá-los assim: Apocalipse, revelação; criação, êxodo e aliança. Palavras como revelação, eu vos revelo; criação, fazer de novo, nascer de novo; caminho, verdade, vida; êxodo, e Jesus caminhava, e caminhando viu um cego; aliança, a cruz de Cristo, a nova e eterna aliança, o Deus conosco. Todos esses conceitos são tratados dentro de São João como chaves de leitura para cenas do Evangelho. Cenas não somente do Evangelho de João, mas com possibilidade de fazer a leitura do Antigo Testamento. O primeiro modelo da teologia de São João é a revelação. No Evangelho de São João, na verdade, Jesus é acima de tudo um revelador. Jesus revela o rosto do Pai. Isso é dito em João 14 de uma maneira muito gritante. Mostra-nos o Pai. Isso nos é suficiente, disse Tomé. E Jesus respondeu. Tomé não, Filipe. Jesus respondeu: por muito tempo eu estive com vocês, e vocês ainda não me conhecem? Filipe: quem me vê, vê o Pai. A partir dessa ideia básica, Jesus, como aquele que faz seu Pai conhecido, João desenvolve os motivos relacionados a esse conhecimento. Primeiro, Jesus é a palavra reveladora. É a ideia do logos, do verbo do latim, do verbo latim, verbo factus est. Ou seja, a palavra em São João, ela não é apenas um conceito filosófico, mas indica que a palavra de Deus se torna o conhecimento do mistério de Deus. A palavra de Deus é Deus que fala. O nosso Deus não está em silêncio. É uma palavra que reverba em todas as ações do homem. Livro do Gênesis: e Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez. E com o poder da palavra, toda a humanidade, todo o universo, tudo que nós imaginarmos foi criado. Então tudo é palavra. E quando a palavra se faz carne e habita entre nós, então a própria palavra faz de novo. Em cada palavra de Jesus há um sacramento. Ele, como um pai zeloso, congrega, cura, purifica, alimenta, instrui, motiva e salva. Nós temos aqui a narração da Eucaristia. Um pai reúne os filhos em torno da mesa, lhes dirige a palavra, lhes instrui, lhes perdoa, lhes purifica, lhes alimenta, lhes motiva e lhes envia para a salvação. Lhes dá sentido à vida. A fala, a palavra, o logos, é a forma essencial mais importante que a humanidade experimenta para comunicar. Jesus é a palavra de Deus, o verbo divino.
E não é um conceito abstrato em São João, é uma ação, é um evento. A última expressão do prólogo de São João diz claramente, em João 1,18: ninguém jamais viu a Deus. O Filho único que está no seio do Pai foi quem revelou Deus. No texto fica claro que Jesus, em cada ação, palavra, apresentou Deus ao mundo. Então Jesus é a palavra que faz Deus conhecido. E aí nós vamos para o outro conceito. Se há conhecimento, há algo que São João deixa muito claro também. Jesus é luz. É outro conceito importante em São João. Jesus é a luz, que muito mais do que aquele elemento natural que permite que vejamos as coisas, né? Acende uma vela, clica no botãozinho lá na parede. A luz em São João nos faz saber conhecer. Vou dar um exemplo. Numa sala escura, os objetos estão todos lá. Mas mesmo com olhos bons, sem luz, não podemos vê-los. Então dizemos que basta acender um pouco de luz e começamos a ver. Contudo, se desconhecermos o que são os objetos dentro da sala, mesmo que vejamos, não os conhecemos. A luz de que se refere São João é nesse nível. Para além disso, João nos faz compreender que, sendo a luz grande, podemos ver tudo, nos menores detalhes. E quando João compara Jesus à luz, usando todos os elementos simbólicos do campo luminoso, ele pretende apresentá-lo como um detector, ou seja, aquele que permite saber mesmo antes de ver a realidade. As coisas estão lá, mas não são vistas, não se reconhecem, não há alcance de vê-las. E aí nós estamos no campo da fé, no campo da graça. Ou seja, no plano de Deus, sem a presença de Jesus, a luz, não podemos vislumbrar nem entender realidades, tais como a própria natureza de Deus, a trindade de Deus, a salvação, o céu, o perdão, consolação. E aí nessa hora você está pensando, poxa, é verdade. Sem a graça, sem conhecer Jesus, sem entendê-lo, mais que entendê-lo, sem crer nele, tantas coisas que eu tento explicar para algumas pessoas são imperceptíveis, são incompreensíveis, porque é necessário aprender do amor para entender o amor. É mais que um conhecimento conceitual, é uma experiência. É, portanto, a graça da luz de Jesus que nos faz ver. No campo da fé, no campo das realidades espirituais. Então, João desenvolve a sua teologia falando da cegueira do homem. E aí, os milagres são muito importantes. Existe uma situação muito interessante. Em sentido teológico, na história do homem cego de nascença, contido em João capítulo 9, 1:41, nós vemos tudo isso. Nesse capítulo, entende-se que existe um profundo significado. Nada do que está no texto de João 9, 1:41 está ali despropositadamente. Existe um propósito para tudo. Diferente dos outros milagres de Jesus, neste milagre Jesus faz com sua saliva e terra barro e coloca nos olhos daquele homem e manda que ele vá se lavar na piscina de Siloé. E ele vai. O homem é cego de nascença. Ele não tem olhos. Então, como no livro do Gênesis, Deus do barro faz o homem, em João 9, Jesus, faz barro com sua saliva, ou seja, com sua palavra, e Deus disse, faça-se a luz. É a mesma fonte, a boca, a palavra. Faz barro, coloca nos olhos do homem e manda que ele faça aquilo que os primeiros pais não fizeram. Obedeça. Vá se lavar na piscina de Siloé. E a piscina de Siloé tem um nome muito interessante. A piscina do mensageiro. Se lave nas águas do mensageiro. Quem é o mensageiro de Deus? Jesus.
Então as águas de Siloé são prefiguração das águas do batismo. Então, Jesus dá àquele homem algo que ele não tinha, olhos, e ele pode ver como todo mundo, mas dá algo muito maior. Ele dá graça, a graça do batismo, a graça da fé, a graça da vida nova. E ele vê. E é muito interessante ver que quando o cego começa a ver, todos perguntam, mas você não era cego, você era? Chamam a família dele, e é esse mesmo. Eles não reconhecem o homem. Eles não acreditam que é o homem, que antes era cego e agora vê. Os pais não é. E aí fica o embate. É ou não é? Então aqueles que viam não veem mais. E aquele que era cego de nascença passa a ver. O que vemos é a clareza de que São João mostra que Deus, além de nos dar a ferramenta para o conhecimento, ele nos dá o próprio conhecimento de uma maneira direta, infusa. Ele nos infunde os dons preternaturais, fé, esperança, caridade, pelo ato da graça das águas do mensageiro. João 9, 35 e 38. É muito bonito isso. Jesus soube que tinham expulsado. Ou seja, ele não faz mais parte daquele grupo. Ele não faz parte do grupo dos que não vêm. Ele não discute sobre o que acontece e o que não acontece. Ele quer acreditar. Havendo encontrado, perguntou-lhe: crês no Filho do Homem? Respondeu-lhe ele: quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? Lembramos que ele era cego, ele não viu a face de Jesus. E Jesus lhe disse: a única coisa que ele tem é o reconhecimento da voz de Jesus, da palavra, do verbo. Disse-lhe Jesus: tu o vês, é o mesmo que fala contigo. E então o cego reconhece a fala. Eu creio, Senhor, disse ele, e prostrado o adorou. Então, São João usa desta ferramenta. Jesus é a palavra. Jesus é a palavra que se torna detector. Jesus é a luz que manifesta Deus. Essa manifestação de Deus vai nos levar a outro conceito, o conceito de glória de Deus. Se eu conheço, se eu vejo, se eu compreendo, agora eu tenho a presença. E aí nós entramos no conceito de glória de Deus, que está em São João. O tema da glória, São João usa o conceito doxa, do grego, e o kabod, do hebraico. O termo kabod, ou kabod, tem a raiz de peso, peso de massa. É algo pesado. Hoje em dia, talvez eu converso com a pessoa é pesada, tal. Mas existe um conceito positivo. O conceito positivo é o conceito que São João quer. Ou seja, Jesus é alguém de peso. Usamos o conceito de peso como um valor positivo, ou seja, alguém que tem peso na sociedade. Seu voto tem peso, quer dizer que aquela pessoa tem presença, tem influência. Então a presença de Cristo é a sua glória. Então o conceito de glória que nós temos aqui não é derivado do conceito grego, mas do conceito hebraico. E aí Jesus, é só nesse momento, com esse conceito de glória, a glória de Deus manifestada, que nós entendemos o sentido da cruz. Por isso que em São João, a cruz coincide com a glória. Porque é o momento da maior presença de Deus. Aquele madeiro, ele une terra e céu. E faz aquele conceito que eu falei, a aliança novamente. A aliança que está rompida novamente é estabelecida. Jesus vai dizer várias vezes onde o Filho do Homem é glorificado. A poderosa operação de Deus é realizada em plenitude. E a frase de Jesus na cruz, unindo céus e terra, ontem, hoje, sempre, refazendo os laços. Tudo está consumado. Ou seja, a glória está novamente perfeita.
O maior símbolo da fé cristã é a cruz. Não conhecer Cristo, não conhecer a cruz, é não conhecer este caminho transformador. Então a glorificação do Filho é a glorificação do Pai e equivalem a demonstrar que existe de Deus uma intervenção decisiva na história. O conceito de glória não assume aqui um valor de majestade, de esplendor, de poder, de aparência. Dar glória a Deus, aquilo que disse o cego de nascença, quando o reconheceu pela fé, quando o reconheceu pelo timbre da voz, é dar glória, é reconhecer a poderosa e ativa presença de Deus no mundo. Onde está um cristão, ali está a igreja, ali está Cristo. Então, todas as vezes que nós traçamos o sinal da cruz em nossas preces, em nossas orações, todas as vezes que olhamos para os campanários das torres de nossas igrejas e vemos uma cruz lá em cima, nós lembramos desta glória de Deus presente no mundo. Nos reunimos para as nossas orações, fazemos a liturgia das horas, e em todas essas ações, nós renovamos aquela presença de glória. Jesus é, portanto, outro conceito, a verdade. Para definir a identidade de um revelador, João 14,6. Para entender as outras declarações, devemos deixar de lado a maneira tipicamente ocidental de pensar, ou seja, verdade. A verdade não é propriamente saber o que uma coisa é, mas muito mais que isso, é tomar posse dela. O significado etimológico da palavra grega, aletheia, ou seja, a qualidade do que não está escondido, está revelado. A verdade só é de fato uma posse quando ela está revelada. E aqui era a primeira discussão de São João com os gnósticos, que diziam que a verdade tinha que ser escondida, a verdade não era para todos. A verdade do Evangelho, ela é: eu vim para que todos tenham vida e tenham abundância, e eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é a verdade, pois ele é a manifestação, a aparição, a revelação de Deus. A verdade, portanto, é a comunicação da vida de Deus. Conhecer Cristo é conhecer Deus, é experimentá-lo. Então, Jesus faz Deus conhecido, Emmanuel, Deus conosco. E o que isso significa? É que Jesus é o detector, o logos, a luz, a verdade, é aquele que coloca-nos em contato com Deus. Ou seja, ele traz Deus para o homem. É o conceito de conhecimento em São João. É uma relação íntima de amor. Eu não vou conhecer nada de Deus se não quiser experimentá-lo. É a cena dos apóstolos. Eles vão até Jesus, seguem o seu chamado e, mestre, onde moras? Vinde e vede. É fazer experiência. E essa experiência é a extensão maior desse sacramento. Todos os momentos da minha vida, todos os momentos da minha história, da história de minha comunidade, de minha família, de minha igreja, onde eu me torno experiência, eu me faço experiência, eu me dou totalmente neste momento, eu concebo Deus. Quem conhece essa expressão é extremamente transformadora, que conceber é dar a luz, é dar a vida, é dar uma oportunidade. As mães, as mulheres têm essa capacidade de uma maneira nata. O homem tem isso pela graça. José reconheceu Jesus e lhe deu o seu nome. Então, quando nós mergulhamos nessa realidade do sacramento, é quando o Evangelho de São João se torna a ferramenta para que nós, em cada palavra da Sagrada Escritura, busquemos ver. Mas não existe maneira de ver sem fazer experiência. É a experiência do caminhar,
a experiência do compreender, a experiência do viver, a experiência do amar. Precisamente, está claro em João 14, 6, 7. Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se me conhecesseis, também certamente conhecereis meu Pai. Desde agora, já o conheceis, pois o tendes visto. Reconhecer Cristo, o sacramento do Pai. Reconhecer o seu ambiente de ação, a igreja. E reconhecer a sua morada, o coração de cada homem. Vinde e vede. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Até a nossa próxima lição. Fiquem com Deus. Deus os abençoe e guarde. Amém.